E lá, fala pra gente então, para mostrar pro pessoal de casa, assim, Sim. em linhas gerais, o que é a investigação de paternidade? Então, olha só, a investigação de paternidade é o ato pelo qual um filho ou então os herdeiros desse filho entram com uma ação judicial, sempre representado por um advogado, buscando o reconhecimento de uma paternidade que não foi reconhecida no ato do nascimento. Se for menor de 18 anos, Serginho, quem deve ingressar com essa ação é a mãe ou o representante legal do menor. Se for maior de 18 anos, a própria pessoa pode ingressar com a ação. E se a pessoa já tiver falecido, os herdeiros também poderiam entrar com essa ação para ter o reconhecimento dessa paternidade. E aí todos nós temos direito, né, de ter no nosso assento de nascimento o nome do nosso pai. É o objetivo. Agora, Irlan, quando uma pessoa aciona, aponta um suposto pai, ele é obrigado a submeter ali a esse reconhecimento, ao DNA? Qual que é o processo, assim, com relação ao suposto pai? Essa pergunta é bem interessante porque ninguém na nossa legislação é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Então, o exame de DNA, ele não é obrigatório. Então, uma vez que ajuizou-se a ação, o suposto pai ele pode se recusar a fazer o exame de DNA. E aí? E quando ele se recusa, o que acontece? Então, qual que é o caminho, então? É uma excelente pergunta. Por quê? Quando você quando você se recusa a fazer o exame de DNA, a outra parte tem que demonstrar através de elementos que realmente aquele relacionamento amoroso, nem que tenha sido algo furtivo, eventual, ele de fato aconteceu de alguma forma. E se ele conseguir demonstrar isso através de fotos, cartas, filmagem, testemunhas, vários elementos para provar, para dar uma convicção de que de fato aquele relacionamento aconteceu, e a negativa do pai em fazer o exame de DNA pode virar uma prova contra si mesmo, e aí o juiz, mesmo sem o DNA, mas diante de todos os elementos do processo, pode determinar que aquele pai que era suposto passa a ser o pai biológico. Muito legal. Agora, Irlan, por exemplo, você disse aí, se é menor de idade, tem que ser pelo responsável. Se é maior, ele pode ingressar com a ação autonomamente. Tem prazo de tempo para requerer essa investigação? Interessante, né? Não existe nenhum prazo legal para se requerer. Tempo limite para ingressar com essa ação? Não existe isso. Agora, a pessoa pode entrar até com 60 anos de idade, ela já ingressa com a ação porque descobriu que ela não era. Agora, algo interessante, Serginho, que é importante é o seguinte. Por exemplo, a pessoa tem um pai registrado no seu assento de nascimento. E no futuro descobre-se que ele não é o pai, é aquela famosa adoção à brasileira, onde a pessoa vai lá, assina como se fosse o pai e não é o pai biológico. Assume a paternidade. No futuro, a pessoa pode até entrar com essa investigação de paternidade. Porém, se foi criado os laços afetivos entre a criança e o pai, mesmo o juiz declarando que ele não é o pai biológico, mesmo assim, mantém-se o assento com aquela outra pessoa anterior. Ainda assim? Ainda assim, porque criou o vínculo. E no caso, por exemplo, do suposto pai ser falecido? Qual que é o procedimento? Então, o procedimento faça o exame de DNA em relação aos descendentes ou ascendentes, ou seja, esse que faleceu, os pais estão vivos? Tem algum outro filho? Irmãos? Todas essas pessoas podem ser chamadas ao processo para que seja realizado o exame de DNA, que é um exame de DNA paralelo, né? Não é direto na fonte, é um exame no colateral. Então, os outros herdeiros vão ser acionados. Vão ser acionados. Agora, e se o filho reconhecido foi reconhecido? Ele tem direito a ter o sobrenome do pai. E ele quer ter o sobrenome do pai, aquela questão de dignidade e tudo, mas o pai ainda assim não quer. Como é que faz? O direito, a sua pergunta, ela já contém a resposta, por quê? É direito do filho. Se ele foi reconhecido, é direito. Se ele foi reconhecido, sim. E se ele pleiteou isso na ação, também tem isso. Porque ele pode pedir o reconhecimento da paternidade e na mesma ação já requerer a retificação do seu registro civil. Então ele passa a ter direito ao sobrenome paterno. Então a partir daí ele tem direito ao seu sobrenome e ele pode acrescentar independentemente do pai querer ou não. Aí depende se ele que quer ou não. Exatamente, porque pode ser que ele não queira, né? Agora, Irlan, se por exemplo, os filhos que são reconhecidos
no processo judicial, Isso. independentemente do tempo, eles têm o mesmo direito dos filhos naturais já reconhecidos? Sim, exatamente os mesmos direitos. Agora, na lei, Serginho, existem formas de compensação. Por exemplo, pode ser que durante o processo o pai dilapidou o patrimônio de forma de que, uma vez reconhecida a paternidade, não sobrou nenhum patrimônio. A lei tem como fazer com que esses valores ou esses bens eles possam voltar para que haja a divisão, para que esse filho também possa ter. É o seu direito à legítima. Independentemente do tempo? Independentemente do tempo. É possível. É possível? É possível. Agora, e se o pai tiver deixado, por exemplo, um testamento? Você falou aí já de uma ação. Isso. Né? Antes dilapidou o patrimônio, já distribuiu dos filhos, aí é uma coisa. Agora, se o pai morreu, ele deixou um testamento em que excluiu esse filho reconhecido aí. Nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que ele deixou um testamento, ele nem sabia da existência desse filho. E aí, quem entrou com a ação, entrou contra os herdeiros. Nessa situação, o que tem que ser feito é o seguinte: é possível que dentro do processo você solicite o reconhecimento da legítima, ou seja, da cota parte daquele herdeiro na coleção de bens que existia em nome do pai. Então, a partir daí, reconhece esse direito de legítima e todos os herdeiros terão que contribuir para chegar naquele valor, ou então naquela quantidade de bens. Agora, no caso dele estar vivo e ter feito o testamento excluindo o herdeiro que ele nem sabia que existia, é possível anular o testamento, porque ele ainda está vivo. Então poderia-se anular o testamento e aí sim esse filho reconhecido, ele teria os mesmos direitos que os outros. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.